Olá, bom dia, tudo bem? Essa é mais uma devocional feita pela manhã para abençoar o seu dia. E hoje, a devocional é direcionada para você que é pai, que é mãe, assim como eu. O versículo que nós vamos falar hoje é de Salmo 127:5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele está falando dos filhos. Então, o salmista, ele diz que os filhos, eles são a herança de Deus. E aqui na devocional diz assim: feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Nossa herança não é o dinheiro, mas os filhos. Nossa felicidade não está nas coisas, mas nos filhos. Os filhos são presentes de Deus. São filhos da promessa. Não geramos filhos para nós mesmos, mas para Deus. Não geramos filhos para a morte, mas para a vida. Nossos filhos devem ser coroas de glória nas mãos do Senhor. Devem ser vasos de honra, colunas de santuário do Altíssimo. Nossos filhos devem viver para realizar os sonhos de Deus, mais do que os nossos próprios sonhos. Devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Nossos filhos são uma bênção, não são um problema. São o poema de Deus, não um pesadelo para nossa alma. São como flechas na mão do guerreiro, não um estorvo na jornada da vida. Devemos amar nossos filhos e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Devemos ensiná-los no caminho em que devem andar e inculcar neles a verdade de Deus. Então, serão o deleite da nossa alma, não a amargura do nosso coração. Você que é pai, você que é mãe, hoje a mensagem é para nós, principalmente para nós, porque muitas vezes a nossa alma e o nosso coração, que é enganoso, tenta contar algumas mentiras pra gente. Mentiras dessas que foram citadas aqui. Por exemplo, que muitas vezes a nossa vida se tornou um pesadelo depois que os filhos chegaram. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu já ouvi até mesmo uma mãe reclamar quando o filho ainda estava na barriga e ela amaldiçoar aquela gravidez. Os filhos são bênção. E por mais que muitas vezes a gente se sinta incapaz de criá-los, de educá-los, quem nos capacita é o Senhor. E Ele nos deu esse privilégio, essa honra de termos os filhos. Não somos perfeitos, nunca seremos os pais perfeitos, mas a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A nossa obrigação como pais, e não no sentido de peso, mas no sentido de privilégio. O privilégio dado pelo Senhor, porque Ele nos enxergou como capazes para essa função, vamos dizer assim. Ele nos deu essa herança para que nós pudéssemos cuidar como nosso bem mais precioso. E lá na frente, lá no futuro, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando hoje. E se você que está ouvindo essa devocional hoje acabou de pensar, mas eu não tenho filhos, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem eu quero trazer um pouquinho para você também, porque eu também sou filha. E quando eu era só filha, quando eu não era ainda mãe, muita coisa eu não entendia.
muita coisa eu achava exagero. Então, o meu conselho para você, que ainda não é mãe, ainda não é pai, se coloque na presença de Deus e peça sabedoria, paciência, para entender todo o comportamento que você recebe dos seus pais. Eles são autoridade sobre a tua vida. Se você honrá-los, você será abençoado. Amém? Creia nisso. É muita verdade. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra mais uma vez. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor hoje, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos educar os nossos filhos, inculcá-los nos teus caminhos, mostrar a verdade da tua palavra, que sejamos exemplos vivos, para que eles possam seguir. Senhor, os filhos aqui que me ouvem, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles também, derramando sabedoria, derramando a tua graça, derramando a paciência, o entendimento de que todas as fases da nossa vida nós precisamos do Senhor, que devemos honrar os nossos pais e abençoá-los, e nós seremos tremendamente abençoados pelo Senhor. E nós cremos nisso, Deus. Fica conosco, Pai. Nos orienta e nos conduz da forma correta que a tua palavra nos ensina. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia.